a lei de abuso de autoridade aplicada na prática. Você tem certeza que sabe interpretá-la? Olha que você vai se surpreender com o que eu vou te falar aqui hoje. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar essa história direitinho. Roda a vinheta. Fala guerreira, seja bem-vindo ao canal Sindicância em 5 minutos comigo, David Duarte. Antes de mais nada, já peço para você se inscrever aqui no canal, é importante. Está passando por aqui, não é inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, dá o joinha, é importante para a gente a tua participação aqui. Compartilha geral o vídeo aí, comenta aqui embaixo, faça a tua pergunta, faça o teu comentário, é importante para a gente. Cara, hoje é uma aula extremamente importante para você, uma aula aspectos teóricos e práticos, que é o mais importante no nosso âmbito policial, policial penal, policial civil, militar, da lei de abuso de autoridade. Uma lei nova de 2019, do ano passado, tá? E que as pessoas interpretam completamente equivocado, tá? E daí estão estudando errado, estão estudando lei antiga. Vamos ficar de olho aqui no que eu vou te falar, tá certo? E vamos direto para a tela do computador, porque é extremamente importante a gente conhecer a lei. Vamos lá. E para a gente ser bastante objetivo aqui, o que geralmente as outras aulas, outros cursinhos por aí, dão aula por aí, não é, né? Nós vamos rapidinho aqui, direto ao que interessa. Aqui é a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. É a Lei de Abuso de Autoridade. Não sabe chegar nela? Não tem problema não. Joga no Google, Lei 13.869 de 2019, que vai cair na lei atualizada. É esta lei que nós temos que ficar de olho. Hoje vamos dar uma pincelada, gente, é uma introdução para mostrar para vocês o que vem em 2021 aqui no canal Sindicância em 5 minutos para você. Nós vamos dissecar esta lei pormenorizada, item por item, capítulo por capítulo, artigo por artigo. É muito importante, isso aqui vai cair na tua prova, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, rapidamente aqui então. A gente tem uma parte geral, chamamos assim, do artigo 1º ao artigo 7º, ao artigo 8º, né? Deixa eu ver se é o 7º ou 8º, agora me fugiu, até o artigo 8º, e depois vem a parte especial, que é onde descreve os tipos penais e administrativos da lei de abuso de autoridade, tá? Vamos voltar aqui no artigo 1º rapidinho, então vamos ver o que diz o artigo 1º e 2º, e depois nós vamos para alguns artigos aqui típicos, da tipicidade administrativa em especial, para entender bem essa história. Então, tem muita gente lendo, só para a gente voltar aqui, estudando isso aqui, gente, ó, a lei 4.898 de 65, a antiga lei, tá? Então, assim, esquece isso aí, gente, vamos aqui partir para a lei atualizada, certinha, para não perder tempo, não estudar errado e não bombar na prova aí, beleza? Vamos lá, artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade, presta atenção, cometidos por agente público, servidor ou não, tá certo? O particular também pode cometer o crime de abuso de autoridade. Nós vamos dissecar isso daí mais para frente, tá certo? Que não exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder. Olha só, isso aqui é outra coisa importante. O abuso de poder e abuso de autoridade são coisas diferentes. Volte e meia, em alguns momentos elas se encontram e é a mesma coisa, mas nem sempre é, tá bom? Que ele tenha sido atribuído. Parágrafo, agora vem a questão do dolo específico, que nós vamos explicar numa aula mais para frente, mas vamos dar uma apontada aqui, ó. Ao parágrafo 1º do artigo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica, dolo específico, tá, pessoal? De prejudicar outrem, primeiro dolo específico, ou, segundo dolo, beneficiar a si mesmo, do segundo dolo, ou a terceiro dolo, ou ainda por mero capricho, quarto dolo, ou por satisfação pessoal, tá? Então nós temos 5 dolos específicos para a prática do crime, de abuso de autoridade. Isso você tem que saber decore e salteado, tá? Só se configura crime se o ato praticado, a conduta praticada for praticado, tá? Com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou de beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, ou por satisfação pessoal, tá bom? Isso é de extrema importância. Só para finalizar aqui, o parágrafo 2º diz o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Vamos direto ao artigo que nos afeta, os artigos, para dar uma pincelada. Tá? É o que depois a gente vai dissecar, lembre-se disso, 2021 está chegando, nós vamos ver essa lei tintim por tintim, ponto por ponto, tá certo? Vamos aqui no artigo 27,
da referida lei. Tá ali, requisitar instauração. Isso aqui como a gente trabalha com isso, isso é muito comum no nosso meio, a gente tem que ficar ligado, tá bom? Isso aqui possivelmente deve vir uma questãozinha na tua prova, e também, como a gente está propondo aqui aspectos práticos da lei de abuso de autoridade, para você se ligar na tua atividade para não cometer a lei de abuso de autoridade e nem sofrer também abuso de autoridade, tá bom? Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta, ou seja, faltando qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de administração ou de infração administrativa, tá bom? Então, requisitar quem pode requisitar. Requisitar é uma palavra bem forte, é determinar, né? Não é requerer. Requisitar não é solicitar, é determinar que se instaure, tá? Ou ainda, quem tem o dever de instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, tá? Em desfavor de alguém, tá certo? Isso é crime com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Gente, David, mas como é que a jurisprudência vê isso? Como é que a doutrina vê isso? Olha, isso é uma lei muito nova. Nós não temos jurisprudência robusta em relação a isso, tá bom? Então entenda isso, que você que está estudando para concurso, você tem que ler a questão bem e interpretá-la à luz de todas as outras legislações, né? É uma interpretação sistemática, você não lê a lei somente ela, tá bom? Mas você não vai aqui estudar jurisprudência neste caso, ou a doutrina mais apurada para um concurso policial aqui, tá certo? Nós vamos ler a lei seca. Então, ali o parágrafo único dá uma exceção para dizer que requisitar ou instaurar procedimento investigatório não é crime quando se tratar de uma sindicância ou de uma investigação preliminar sumária, devidamente justificada, tá bom? Então, aqui está falando mais do PAD, no caso do administrativo, ou da ação penal, né, ou do inquérito policial, né, nos casos de crimes, tá certo? Então, o requisitar ou instaurar sem que haja qualquer indício de prática de crime ou de infração administrativa é, sim, crime de autoridade, de abuso de autoridade, tá certo? O artigo 28 é divulgar trechos de gravação. Isso aqui foi em relação a Lava Jato, né? É sempre bom explicar, pessoal, que a lei de abuso de autoridade, ele vem como um reflexo daquela questão do pacote anticrime, que nós vamos ter que estudar pormenorizado também, porque vai cair na tua prova. Vai cair na tua prova o pacote de crime. Mexeu na lei de crimes hediondos, consequentemente mexeu na LEP, tá? Isso aqui também é um reflexo. Ele não era o pacote anticrime lá do ex-ministro Sérgio Moro, mas é um reflexo disso também, tá? A lei de abuso de autoridade. Vamos para o artigo 29? Vamos para o artigo 29, que é importantíssimo também. Prestar informações falsas, tá aqui, ó. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado, tá? Veja só, pessoal, isso aqui é quase que aquele falso testemunho, né? Então, nós já tínhamos algo parecido na legislação penal em relação a isso. Mas nós temos que lembrar aqui o que diferencia do falso testemunho? Do dolo específico, dos 5 dolos específicos que eu citei lá no artigo 1º, lembra? Vamos voltar lá? Todos esses tipos penais devem ser praticados com um desses dolos. Senão, não é crime. Tá? Então, aqui, ó, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente, para finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, ou satisfação pessoal. Então, ele tem um dolo específico. Então, ele não se assemelha aqui ao crime. Ele se assemelha, mas ele não é a mesma coisa que o crime de falso testemunho. Ele se aproxima o outro tipo penal, chamado de denunciação caluniosa, tá? Mas não é a mesma coisa, principalmente por conta daqueles 5 dolos específicos que nós vimos lá, e que nós vamos dissecar no decorrer do ano de 2021. Tá certo? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E por fim, para hoje, para agora, vamos ao artigo 30, para finalizar, para não ficar muito comprido hoje aqui, que é só uma introdução, só para você ter a ideia do que vem em 2021 para a gente estudar aqui. É o artigo 30 que diz o seguinte: presta atenção, importantíssimo. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Sem justa causa fundamentada. Isso também nós vamos ter que entender o que é justa causa. Ou contra quem sabe ser ela inocente. Eu sei que ela é inocente,
mas eu vou proceder à persecução penal, civil ou administrativa. Tá? Eu vou abrir um PAD, tá? Isso está lá, é outra pessoa que vai responder por abuso de autoridade. Quem requisitar a instauração ou quem instaurar procedimento investigatório. Isso aqui é a autoridade instauradora, tá? Nós vamos dissecar isso depois também. Quem é a autoridade instauradora? E daí nós temos aqui quem der início ou proceder à persecução penal civil administrativa. Aqui no nosso caso, já é praticamente uma comissão, por exemplo, de PAD. Uma comissão de PAD que procede à persecução administrativa, o processo administrativo, sem justa causa fundamentada. Tá? Isso é crime de detenção de 1 a 4 anos e multa. Veja bem. Veja então, se você sabe, claro, volto a dizer dos dólares específicos, tá certo? Tem que haver o dolo específico, um dos dólares específicos. Mas aqui, ó, artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa. Essa é uma palavrinha que nós vamos ter que estudar o que é esta justa causa, tá? Fundamentada ou contra quem eu sei que é inocente. Então, isso você tem que se ligar na hora de estudar. Tá ali, ó, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, tem aqui, a lei vai até o artigo que nos interessa, daqui é o 38, mas ele tem algumas alterações importantes, até o artigo 45, quando finaliza a lei de abuso de autoridade. É claro que hoje é uma pincelada rápida sobre o que é a lei de abuso de autoridade e a importância dela para a nossa atividade, tanto prática e teórica para a tua prova. Então, a gente vai ainda dissecar item por item, artigo por artigo desta lei, para entender como é que ela funciona e como é que vem as questões de prova. Nós vamos, todas as aulas que virão em 2021, virá sempre acompanhada de uma questão respondida para você, que a gente vai responder e dizer o porquê que uma está errada, aquela resposta é a correta, tá certo? Então cola no canal, gostou desse vídeo aí, compartilha com todo mundo, deixa o seu joinha, por favor, é importante pra gente, se inscreve aí no canal e é isso, quarta-feira voltamos com mais um novo vídeo aqui no Sindicância. Valeu!